Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre aumento consistente e contínuo do consumo doméstico de carne suína no Brasil. Vamos falar também sobre um novo produto que uma empresa de nutrição animal desenvolveu e que não precisa mais de silagem para engordar animais. Vamos comentar sobre o preço da soja e eu vou ter uma conversa com um especialista da área que vai comentar sobre a escassez de água. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre carne suína. Segundo um consultor de mercado da ABCS, que é a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, o Yuri Pinheiro Machado, ele disse que o aumento consistente e contínuo do consumo doméstico de carne suína é o fato mais positivo do ano para a entidade, que atribuiu o resultado à maior produtividade nas granjas, a busca pela qualidade da carne e informação aos consumidores e profissionais de saúde quanto à saudabilidade da carne suína. Dados da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, ABCS, mostra que o consumo de carne suína per capita por pessoa no Brasil, no segundo trimestre, chegou a 17,6 quilos, ante um volume recorde no ano passado de 16,9 quilos. Consideradas todas as carnes, o consumo projetado para o ano é de 93 quilos por pessoa, sendo que a carne suína representa 19% desse total. A ABCS, ela destaca as exportações do produto in natura em julho de 92,8 mil toneladas. E no balanço acumulado do ano, de janeiro a julho, quando comparado com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 16%, ou seja, 81.900 toneladas. Isso no volume de carne suína brasileira in natura embarcada, no total, e de 2% para a China, ou seja, 61.800 toneladas. Para os próximos meses, é esperado uma redução da diferença em relação ao mesmo período do ano passado, como já vem acontecendo nos últimos 3 meses, projetando-se terminar o ano de 2021 com volumes exportados acima de 10% superiores ao do ano passado. E agora, você vai acompanhar uma reportagem sobre um tema muito interessante. Uma empresa desenvolveu um produto, na verdade uma ração para engorda de bovinos. A partir de agora, você não precisa mais produzir silagem para os animais confinados. Basta colocar esse produto no coxo, que já vem pronto, e dar diretamente aos animais. Os resultados são fantásticos. Confira. A pecuária de corte, de maneira geral, passa por uma série de mudanças, principalmente agora nesses últimos 10 anos, que uma nova pecuária vem surgindo. E a comprovação é a quantidade de sêmen que é comercializada no Brasil, que vem crescendo ano a ano. É o modus operandi dentro de uma propriedade rural, alimentação, manejo de pasto, os cuidados que o pecuarista tem com o solo. Isso tudo faz com que a pecuária tome um novo impulso na engorda de bovinos, na produção de carne. E é claro, isso é uma consequência natural. Cada ano que passa, existe uma evolução acontecendo. E na pecuária de corte não é diferente. Mas um dos grandes problemas que a pecuária tem hoje
é a adaptabilidade do animal, ou seja, é aquela situação em que o animal sai de um pasto e entra para uma área de confinamento. E aí muita coisa acontece, é estresse, é briga entre animais, é a disputa pela comida. O pecuarista tem que passar aí 15, 20 dias mudando essa comida, adaptando essa alimentação para que o animal comece a ganhar peso e chegar no determinado tempo dentro daquele projeto que ele fez para ir para o abate. E essa adaptação é um dos gargalos que a pecuária de corte tem. Um erro que o funcionário faz durante essa adaptação compromete basicamente o desenvolvimento do animal, provavelmente deixando esse animal mais tempo no confinamento e os custos aumentando. E custo é um negócio muito sério. Custo é igual unha. Se você não cortar, ela continua crescendo. E hoje, depois de alguns anos de pesquisa, de muito trabalho, uma empresa de nutrição animal desenvolveu um produto que você pode colocar no primeiro momento que o animal entra para a área de confinamento, você já coloca ali, não precisa essa adaptação. E esse produto está sendo lançado agora por essa empresa e os resultados são simplesmente fantásticos. Esse trabalho de pesquisa já começou há alguns anos e agora, neste último ano, de agosto de 2020 para agosto de 2021, foi basicamente o processo final. Nós iniciamos o projeto de pesquisa em agosto, né, onde nós fizemos toda a parte de formulação da dieta, de confecção da ração, um teste laboratorial, para a gente conseguir estabelecer qual era o peso ideal de entrada desses animais. Os animais foram adquiridos e nós começamos a primeira etapa do confinamento dia 17 de fevereiro. E agora nós já chegamos na segunda etapa e esses animais eles saem do pasto e vêm diretamente para o curral, né, onde eles recebem no primeiro dia, no dia 1, já 100% de ração. O nosso objetivo aqui é estabelecer uma dieta que faça com que esse animal não tenha nenhum problema metabólico durante a adaptação e ele já possa entrar diretamente numa ração sem precisar desse processo demorado e oneroso da adaptação. Sem falar que nós estamos politizando, né, o processo de engorda. Hoje é possível você fazer um processo de engorda numa propriedade pequena, numa propriedade grande, de acordo com a especificação de cada cliente e cada propriedade. O pecuarista que tinha problema com a mão de obra, que ele mandava colocar uma determinada quantidade de ração diariamente, e o funcionário colocava um pouco mais, e aquele animal sofria um problema metabólico, isso deixou de existir. E, além disso, o indivíduo que não tiver pasto, às vezes nós recomendamos que esse confinamento seja feito a pasto, se ele não tiver pasto também não tem problema nenhum. Ele, desde o primeiro dia, ele começa a tratar, às vezes lá no pasto mesmo, com zero de disponibilidade de pasto, e não há problema metabólico. Essa é a meta que eu persegui e é onde eu consegui chegar nesses animais agora, e eu posso, com certeza absoluta, colocar esse produto à disposição do pecuarista com a plena certeza que não vamos ter problema. Bom, então só para tentar entender esse novo produto, significa dizer o seguinte: os animais saem do pasto, entram para uma área de confinamento, uma área fechada, basta você simplesmente chegar, colocar no coxo, virar as costas e ir embora? Exatamente. Nós fizemos esse experimento justamente para chegar nessa conclusão. Se os animais eles podem sair da condição de pastejo e ir direto para o confinamento. E nós chegamos na conclusão que é possível com essa formulação que nós desenvolvemos, que a gente consegue tirar o animal do pasto, faz um processo de vermifugação nele que já é de praxe e coloca ele dentro do confinamento. É simples, é abrir o saco e colocar no coxo e fazer o acompanhamento diário. Bom, esses animais que fizeram parte desse teste são animais comuns, animais comprados no mercado, sem nenhuma, vamos dizer, característica genética para validar o produto. Não é nada disso. Agora, em termos de resultados, mesmo dando esse produto para essa, vamos dizer, adaptabilidade, esses animais ganham peso com isso?
O que acontece no processo de adaptação tradicional? Nós entramos com uma dieta com alto teor de concentrado, de alto teor de volumoso juntamente com o concentrado e, obviamente, o animal ele tem uma dificuldade de adaptação no começo por conta do estresse mesmo. O que nós observamos aqui é que os animais eles já entram no lote já padrão e eles ficam mais calmos, mais tranquilos, com o tempo é uma boiada que fica mais sossegada, né, por conta dessa não necessidade, é uma ração muito energética, ele não tem que ir muito no coxo. Então esses animais, eles têm 66 dias que eles estão fechados já dentro do confinamento, desde o dia 1 já comendo ração, e eles são pesados de 14 em 14 dias, nós chegamos a um ganho médio aí esperado e estabelecido de 1,650 kg na média, e uma coisa muito interessante que nós tivemos um ganho de peso durante o período da adaptação, de na média 1,2 kg durante esses primeiros 21 dias, né? O que não é muito comum no confinamento tradicional. Esses animais, eles têm a avaliação de consumo diário, que a gente pesa sobras para avaliar o consumo desses animais, e eles estão comendo média aí de 2,2% do peso vivo deles em matéria seca. E está dando um resultado extraordinário, não tivemos problemas de metabólicos, problemas de acidose, timpanismo, nenhum problema desse tipo no confinamento. Bom, e o mais interessante disso tudo é que esse novo produto dispensa a silagem. Quer dizer, você não precisa plantar milho, ou utilizar cana, ou plantar sorgo, fazer silo, todo aquele processo. Basta única e exclusivamente comprar o produto, colocar no coxo e ir embora. E não pode faltar o produto, é claro. E esse produto faz com que esses animais ganhem peso acima das condições normais de engorda de bovinos. Esses animais já estão perto de irem para o abate. Mas pela experiência que nós temos com dietas de alto grão, o rendimento ele varia de animais para esse padrão racial de 55%, 56% do rendimento. Então a gente espera que tenha uma elevação aí de pelo menos 2 arrobas a mais em relação ao peso desses animais vivos. A última pesagem, esses animais eles entraram dentro do confinamento com 12 arrobas, né, no momento inicial, e hoje eles pesaram 15,35 arrobas depois de 66 dias de tratamento, ganhando um total aí de 3 arrobas nesse período. Aí vem uma clássica pergunta que você deve estar doido para fazer. E o custo desse produto? Compensa tratar com silagem nos moldes tradicionais? Compensa tratar nesse novo, vamos dizer, com essa nova tecnologia que não há necessidade de você produzir o silo, colocar máquina, enfim, todo aquele processo dispendioso? E financeiramente, como é que fica esse produto em relação às condições normais de um confinamento com o uso de silagem? Toninho, o custo da diária não muda. O custo da diária não muda. Tanto faz você usar silagem como usar esse sistema que nós desenvolvemos, o custo da diária é o mesmo. E o ganho de peso é o mesmo. Então, se não há diferença de custo de diária e não há diferença de ganho de peso, logicamente o custo não vai aumentar. Agora, a tendência é de o custo diminuir. Por quê? Quando você faz um confinamento usando silagem, normalmente você não vai obter os rendimentos de carcaça que nós obtemos aqui, cerca de 56%, às vezes 57% de rendimento. Por quê? Porque o conteúdo ruminal desses animais é muito menor do que o conteúdo ruminal de um animal de um confinamento tradicional. Então, eu acredito que esse sistema seja até mais econômico financeiramente do que o tradicional, sem contar a enorme facilidade que ele tem a mais em relação ao tradicional. Você praticamente não usa máquinas, você não tem que fazer silagem, plantar milho no ano passado, para esse ano você ter silagem disponível, você faz uma previsão de quantidade de silagem que muitas vezes fura, você tem que às vezes abater os animais um pouco antes porque terminou a sua silagem. Não tem nada disso mais, acabou tudo isso. Não tem aquele movimento na fazenda que, aqui é uma fazenda de confinamento, não tem nada disso, nada disso. É simples. Toninho, esses animais entraram com 360 quilos, fazem hoje 66 dias que eles estão fechados, estão pesando hoje 460 quilos.
Nesses 460 quilos, nós estamos esperando um rendimento de carcaça de cerca de 56%. Pode ser que dê um pouco mais, mas se eles renderem 56%, eles estão pesando hoje 17 arrobas líquidas. O que essa tecnologia agrega no bovino, essa dieta total, é a democratização do confinamento. Você tem um animal ou você tem 1000 animais, você pode confinar esse animal sem ter que ter a despesa de operacional com relação à máquina, com relação a terreno, que às vezes, muitas vezes, o próprio proprietário dessa propriedade rural não tem uma disponibilidade de terreno. Então ele consegue engordar os animais com a menor demanda de área física. Então ele, em vez de plantar nessa área física, em vez de produzir silagem, ele já tem o produto pronto. A gente tem um produto dentro da Nutro-Oeste, que é o Nutroboi Adapt, que ele consegue fazer essa transição do animal que está a pasto comendo uma quantidade de volumoso para o animal que vai comer uma menor quantidade de volumoso dentro do confinamento. Então ele sai de uma dieta menos adensada para uma dieta mais adensada, com essa adaptação, e o animal consegue ter um ganho linear de GMD diário dentro da propriedade. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Esse animal consegue desempenhar sem maior problema metabólico. Que seria um problema metabólico, seria a acidose metabólica, que acomete vários confinamentos do Brasil adentro. Então esse animal consegue sair de uma dieta menos adensada, que é a dieta a pasto, às vezes com proteína de alto ou baixo consumo, vir para o confinamento de dieta total, sem ter problema metabólico. E ganhando peso. O ganho diário nosso aqui no confinamento hoje, que é um confinamento experimental, a gente está tendo um ganho de 1,7 kg. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a escassez de água. É um minutinho só, nós voltamos já. Estamos de olho em tudo o que acontece, sempre atentos ao que é importante para você. Jornal Serra Dourada, de segunda a sábado, às 7h15 da noite, aqui na TV Serra Dourada. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento: leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acril Plus, tecnologia em cores. Eletropel, distribuidora de autopeças elétricas para carros, caminhões e tratores. Instituto de Saúde Masculina. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. No campo ou na cidade, Safra Home Center, 6239284020. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Brasileira. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Com o parceiro certo, a sua empresa cresce e gera desenvolvimento para todo mundo à sua volta. Escolha quem apoia o empreendedor. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu negócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. E ainda reinvestimos recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Fundo branco, logo Sicredi na tela.
A prova do Enseja 2020 está chegando. Será dia 29 de agosto. É a sua chance de concluir o ensino fundamental ou médio. Então, se você se inscreveu, não falte. Para saber o local da sua prova, consulte o cartão de confirmação da sua inscrição no site ensejanacional.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. TV Serra Dourada e 99,5 FM apresentam Trindade Live com Kleber e Cauã, PH e Michel, e Max e Luan. Comemorando 101 anos da Cidade Santa em uma live especial com sorteios de vários prêmios. Terça, dia 31 de agosto, no aniversário de Trindade, a partir das 8 da noite. Trindade Live. Assista a transmissão ao vivo pelos canais da TV Serra Dourada e da 99,5 FM no YouTube. Apoio Prefeitura de Trindade. Eu estou de volta e agora nós vamos falar de um tema muito sério, muito preocupante, que é sobre água. Eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é agrônomo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar sobre déficit hídrico. Guido Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia. Como diz... Pirotecnia tem muito, né, Guido? Muito foguete, muita festa, mas resultado positivo, eu estou falando em nível nacional, sobre essa questão da água, sobre questão de desmatamento. Parece que não tem ninguém assim muito preocupado. E parece que esse ano nós vamos pagar meio caro, né, Guido? Por problema de água, né? Antônio, é uma coisa que nós já estamos conversando há 5 anos, né? Se bem que esse problema hídrico, essa diminuição de água no Brasil, principalmente nos rios que abastecem os grandes centros, seja Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Rio, Goiânia, o desmatamento, tá? A supressão da vegetação original, né? E o maltrato com as nascentes. No caso nosso de Goiânia, nós estamos numa situação crítica, porque na realidade nós estamos no mês de agosto e a seca ela só vai começar a diminuir lá para meados de novembro. Até lá, sem água, as águas diminuindo e a população carecendo. Antônio, água não é mágica. Você tem que trabalhar, usar critérios técnicos para mitigar este grande problema. Guido, quando eu falei pirotecnia, soltar foguete, festa, eu estou querendo dizer o seguinte, que tanto de lado de governo quanto de lado populacional, se você parar para pensar mesmo, ninguém está fazendo nada com nada. Vamos dar um exemplo. Está vendo aí Curitiba, está com um problema seríssimo de água. Nós estamos tendo aí o Rio Paraná basicamente sem água. Tive uma notícia outro dia que o próprio Rio Araguaia também está numa situação delicada. Então, o que acontece? Se nós pararmos para pensar, todo mundo está usando água de rio para beber e água de rio como esgoto, né? Não é isso? Exatamente. Para jogar. Tudo que não presta vai para dentro do rio. Nós estamos vendo aí, assistindo de camarote, uma grande quantidade de loteamentos saindo aqui em volta, não só de Goiânia, mas como de grandes cidades, por exemplo, grandes centros. E o que tem de reserva de água, mina, vai tudo embora, seca tudo, elimina. E o que vai acontecer? Nós vamos ter falta de água. Não é só aqui em Goiânia, não, é todo lugar. Antônio, você falou um negócio interessante, Cataratas do Iguaçu, no Rio Paraná. As cataratas estão praticamente secas. Para nós termos uma ideia, toda a água que chove aqui, nessa região onde nós estamos, Goiânia, aqui faz parte da bacia Paraná-Paraguai e entra por uma parte de Minas, São Paulo e vai até o Paraná. Toda essa água vai para
as cataratas do Iguaçu e ela está seca. E a usina de Itaipu trabalhando com pouca capacidade exatamente por falta d'água. E olha lá, uma área imensa de captação de água dessa bacia Paraná-Paraguai e nós não temos água nesta bacia e energia foi diminuída. Então, nós temos uma crise hídrica que afeta não só a água que nós consumimos, que o irrigante consome, que as atividades agropastoris consomem, mas também a água para gerar energia elétrica. E nós estamos gastando, todos nós, mais de 200 milhões de brasileiros, gastando dinheiro em excesso para ter luz em casa, porque praticamente 30% da energia que está sendo gerada neste momento no Brasil vem das usinas térmicas movidas a gás natural e principalmente óleo diesel. Esse é que é o problema. Agora vamos pular para o lado aqui de Goiás, Goiânia. Goiânia está correndo um sério risco, porque toda a água nossa vem do Ribeirão João Leite, vem também do Meia Ponte. Se você sobrevoar o Ribeirão João Leite ou sobrevoar o Rio Meia Ponte, se você tivesse privilégio, como eu tive e várias pessoas têm, você vai levar um susto violento. Basicamente, extirparam tudo quanto é árvore que tem do lado do Rio Meia Ponte, né? Exatamente. E outra coisa, Antônio, vamos olhar a questão de Goiânia. Goiânia necessita, a Saneago necessita de captar para abastecer os 2.500.000 habitantes da Grande Goiânia. A Saneago necessita de captar pelo menos 5.000 litros d'água por segundo. Neste momento, a Saneago tem à disposição um pouco mais de 3.000 litros de água por segundo. Então, nós temos um déficit de praticamente 2.000 litros de água por segundo. Quer dizer, racionamento. E olha lá, nós estamos ainda muito longe da estação chuvosa. O que vai acontecer? Bairros, dezenas de bairros todos os dias da Grande Goiânia com racionamento, ou seja, sem água, porque nós não temos. Aí vem a pergunta, por que nós não trabalhamos nesses anos todos para que nós tivéssemos uma quantidade de água suficiente para abastecer as atividades agropastoris e também as cidades? Este é uma questão de gestão pública das águas e também tem que se seguir critérios eminentemente técnicos. Você falou um fato muito interessante aqui em relação a Goiânia. Os governos passados, nenhum se preocupou com o meio ambiente. Vai estourar agora, infelizmente, na mão de alguém, ou seja, do governo atual. Porque para trás não foi feito exatamente nada. E a água que se tem lá do Meia Ponte, do Ribeirão João Leite, ela serve para abastecer a população e também o meio rural, que tem que continuar produzindo. Não tem guia. Só que, basicamente, sem critério, não se observou-se nada para trás. E agora nós vamos pagar o preço, pode ter certeza absoluta. E tem mais um detalhe, nós corremos o risco da próxima safra não é só no estado de Goiás, no Brasil inteiro, de ter problema sério com falta de chuva, né, Guido? Antônio, as previsões por conta das mudanças climáticas e a diminuição das chuvas, nós teremos chuvas muito intensas num curto espaço de tempo e veranicos para a agricultura de sequeiro, agricultura para os plantios de verão. Isso vai gerar uma série de problemas e nós teremos que segurar esta água, mesmo em chuvas torrenciais, nós temos que procurar soluções técnicas de segurar esta água onde ela choveu, senão nós não teremos água e a situação de 2022 será uma situação mais complicada do que a de hoje. Infelizmente, e só para você ter uma ideia, sem chuva não tem comida, não tem lavoura, infelizmente.
Ô Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Infelizmente, foi um tema que a gente tem que abordar e nós vamos continuar abordando. Eu espero que governos nos ajudem ou ajude a população, porque a coisa vai ficar feia. Um abraço, Guido. À disposição. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.